Pronto, tá vendo? Gente, olha só, semana passada nós começamos a ver notação científica. O professor começou a explicar, devido ao tempo nós não terminamos a explicação sobre notação científica. Então hoje o professor vai explicar de novo como é que funciona a notação científica para vocês, tá bom? E vocês vão fazer os exercícios hoje dessa parte, beleza? Então olha só, pessoal. Deixa eu só abrir o outro programinha aqui que vai ficar melhor de vocês enxergarem. Beleza. Vamos de novo. O que é notação científica? Notação científica, pessoal, é um jeito, tá, de você escrever um número muito grande ou muito pequeno, tá bom? Utilizando um número que vai estar entre 1 e 10, tá? Ele tem que ser um número que está entre 1 e 10, e ele está sendo multiplicado por uma potência de base 10, tá bom? Vamos pensar assim, ó, que nós tenhamos esse número aqui, ó, 549, opa, vamos lá, 5490000. E eu quero escrever esse cara como um número usando notação científica. Página 69. Tá? Então, o que acontece? Como é que eu vou escrever esse cara usando a notação científica, pessoal? Eu vou precisar escrever ele como um número que ele tenha o quê? Ele tenha um coeficiente numérico e que ele tenha a parte da potência. Tudo bem? Então, ele vai ter que ser um número com vírgula. Então, se ele tem que ser um número com vírgula, ele vai ter que ser um número que pode ser 1 ou mais que 1, ele só não pode ser quem? Só não pode ser o 10. Então, ele tem que ser entre 1 e o 10. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a analisar todos os números que são diferentes do zero para que eu coloque a vírgula em algum lugar, tá bom? Se eu colocar, eu sempre vou olhar para os números, presta bastante atenção nisso, eu sempre vou olhar para os números que são diferentes do zero, tá? Que não são iguais a zero, só os que são diferentes do zero. Então, o que vai acontecer? Ó? Se o professor colocar a vírgula aqui entre o 4 e o 9, eu vou acabar tendo o quê? Ó? Vou colocar a vírgula aqui. Entre o 4 e o 9. Eu vou ter um número menor do que 10? Não, não tem um número menor do que 10. Eu vou ter o quê? Eu tenho 54,9. Continua sendo um número maior do que o 10. Então, eu não posso ter a vírgula aqui. Vou testar hoje. Vou deixar a vírgula aqui, entre o 5 e o 4. Se eu colocar a vírgula ali, bom, se eu colocar a vírgula aqui, eu vou ter o quê? 5,49. E 5,49 é, sim, um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, tá bom. Eu posso ter como coeficiente numérico esse 5,49. Legal. Eu posso ter esse número sem problema nenhum. Deixa eu botar aqui para baixo. Bom, escrevi o meu coeficiente numérico. Eu tenho que escrever o que agora? Eu preciso escrever a minha potência. Legal. Eu já sei que isso aqui vai ser vezes 10 elevado a qual expoente? Olha só. Toda vez que eu tiver as minhas casas decimais, os meus números depois da vírgula, à direita dela, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu expoente vai ser positivo, tá bom? Quando eu tenho um número inicialmente maior do que zero, tá? Quando ele é um número muito grande, eu vou ter um expoente positivo. Quantas casas decimais eu preciso andar aqui? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 casas decimais. Então, quem vai ser o meu expoente aqui? Meu expoente vai acabar sendo 10. Certo? Mesma coisa, ó. Se nós temos um número assim, ó, 29850000000, e aí vai. Beleza. Aquela mundalhada de zero ali. Pensa com o professor assim, ó, para começo de conversa. É um número extremamente grande, não é?
Quando eu tenho um número muito grande, o expoente é positivo. Tá bom? Se é um número muito grande, eu tenho um expoente positivo. Agora, o que acontece? Eu tenho que descobrir onde é que eu vou colocar a vírgula. Lembra? Eu tenho que colocar a vírgula entre dois números que são o quê? Que são diferentes de zero. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, entre o 8 e o 5, eu vou ter um número menor que 10? Não, não tenho um número menor que 10. Então, eu não posso ter a vírgula aqui. Se eu colocar a vírgula entre o 9 e o 8, também não posso. Continuo tendo um número maior do que 10. Lembra, você está analisando só o número formado pelos algarismos que são diferentes de zero. Tá? Se eu colocar a vírgula aqui, se eu colocar a vírgula aqui, eu sim tenho um número menor do que 10. Então, não tem problema nenhum. Quer dizer o quê? Que o meu coeficiente numérico vai ser quem? Vai ser o 2. Opa! Vai ser o 2,9985. Pego todo o meu número até chegar no último algarismo diferente de zero, vezes quem, gente? Vezes 10 elevado a onde? Vezes 10 elevado. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 números. Então, é elevado a 17. Tudo bem? Entendido? Tranquilo? Professor, Oi. professor, eu cheguei atrasado e eu não sei porque o 10 está ali atrás. Pode explicar. Eu não estava conseguindo entrar. Essa última explicação tu não pegaste? Não. Tá. Vamos de novo, então. Ó, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho um número assim, ó, 8201, 0000000. Eu quero escrever ele usando um coeficiente numérico, um número que seja maior que 1 e menor que 10, e uma potência de base 10, vezes uma potência de base 10. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho que ir testando quem vai ser o meu coeficiente numérico. Eu sempre coloco a vírgula entre os números que são diferentes de zero. Tá bom? Se eu colocar minha vírgula aqui, ó, entre o 0 e o 1, eu não vou ter um número menor do que 10. Eu vou ter 820,1. Não dá, é um número maior que 10. Então, vou testar a vírgula de novo. Vou botar para o lado. Vou colocar aqui, ó, entre o 2 e o 0. Eu vou ter quem? Eu vou ter 82,01. Também não dá. Por quê? 82,01 é um número maior do que 10. Vou testar de novo. Vou colocar a vírgula entre o 8 e o 2. Agora sim, nota que eu fiquei com 821. Gente, eu só vou pedir para quem está com o áudio ligado para deixar desligado, que está dando interferência, tá? Só voltando aqui, ó. Nota que eu fiquei com 8,201. E 8,201 é um número menor do que 10. Então, eu escrevo esse número 8,201 vezes 10 elevado a um expoente. Esse expoente vai ser quem? Vai ser a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso aí, elevado na 14. Tá. Ô, professor, é só botar, tipo, o número que tá ali no resultado, daí botar vezes o 10, daí contar quantos números tem depois da vírgula. Isso, Exatamente. Sempre tem que ser menos que 10? Sempre tem que ser sempre tem que ser um número menor que 10. E sempre vai ter que ser vezes 10? Vezes 10. Vezes 10. Vezes 10 elevado na quantidade de casas decimais que você tem. Tá? Se for um número extremamente grande inicialmente, que nem era aqui, ó,
Eu só vou tirar a vírgula para não confundir tanto, para não confundir vocês agora. Quando é um número muito, muito, muito grande, eu tenho expoente positivo. Mas pode acontecer, por exemplo, de eu ter um número muito, muito pequeno. Por exemplo, ó, eu tenho 0,00000 0,38. Pronto, assim, tá melhor. Gente, olha só, o que vai acontecer? Nota que agora eu tenho um número que ele é o quê? Ele é extremamente pequeno, ele é muito pequenininho, né? Quando eu tenho um número muito pequenininho, o que vai acontecer? Meu número muito pequeno. Eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou trazer a vírgula, eu vou testando onde é que eu vou colocar a vírgula. Nota que eu vou colocar a vírgula sempre entre números que são o quê? São diferentes de zero. Então, eu vou ter que colocar a vírgula aonde? Ó, vou colocar minha vírgula aqui. Então, vai ser quem? Quem é o meu coeficiente numérico? 3,8, não é? Então, vou acabar tendo quem? 3,8 vezes 10. Como meu número ele é pequeno, ele já começa sendo um número com vírgula, o expoente dele vai ser o quê? O expoente dele vai ser negativo. Então, elevado na menos. Agora, olha só, eu coloquei uma outra vírgula aqui, não coloquei? Eu vou contar quantos números eu tenho entre as duas vírgulas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 números entre as duas vírgulas. Quem vai ser meu expoente vai acabar sendo 10. Então, tirando essa vírgula aqui, eu vou ter o quê? 3,8 vezes 10 elevado na menos 10. Tudo bem? Ó, mesma coisa aqui, ó. Se o professor tem um número assim, ó. Deixa eu puxar aqui para baixo. Vamos pensar assim, ó. 0,0009267. O que vai acontecer? Eu tenho que colocar a vírgula entre números que são o quê, pessoal? Que são diferentes que zero. Então, eu posso começar a botar a vírgula onde? Ó? Posso botar a vírgula aqui, entre o 9 e o 2. Posso pôr a vírgula aqui. Se eu colocar a vírgula entre o 9 e o 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter um número menor que 10, certo? Então, quem vai ser o meu coeficiente numérico? O meu coeficiente numérico é esse número aqui, ó, 9,267 vezes 10 elevado a onde? Elevado na menos. Por que é menos? Porque o meu número é extremamente pequeno. Olha, começou com 0, toda vez que o meu número começa com 0, o expoente da minha potência tem que ser negativo. Tá bom? E eu vou contar quantos números eu tenho aqui no meio. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tenho 17 números ali no meio. A menos 17. Tá? Então, deixa eu tirar aqui. Ó, mais um exemplo. Se nós temos assim, ó, 0,0000738. Eu vou colocar a vírgula aonde, gente? Eu tenho que colocar a vírgula entre o 7 e o 3. Então, eu vou acabar tendo quem? Eu acabo tendo 7,38 vezes 10 elevado aonde? Elevado na menos, porque meu número inicialmente começa com 0,1, 2, 3, 4, 5, elevado na menos 5. Tudo bem? Tranquilo? Isso, gente, quando eu tenho que escrever o meu número, quando ele está normal, eu tenho que escrever em notação científica. Pode acontecer de eu ter que escrever o meu número da notação científica para ele normal.
como é que vai ficar isso? Ó? Se eu tenho assim, 2,81 vezes 10 elevado na sexta. Agora, como é que fica, gente? Como é que vai ficar? Tu vais fazer o seguinte, ó. Tu vais escrever o teu número sem a vírgula. Então, 281, e tu vai pensar assim, ó. Aqui, depois da vírgula, tu tinha quantos números? Tu tinhas 2, né? Tu tens 2 números aqui. Tu vais descontar do teu expoente, se ele está positivo, tá? Tu vai descontar dele quantas unidades? 2 unidades. E tu vai completar o que falta para chegar no valor do teu expoente aqui com os zeros. Então, olha só. Eu tinha 2,81, certo? Elevado vezes 10 elevado na sexta. Então, o que vai acontecer? A minha vírgula vai andar quantas casas decimais aqui para eliminar esse decimal? Vai andar 2. Então, 281. Eu tinha que ter quantos números? Eu tinha que ter 6. Eu já usei 2. Eu vou completar os 4 que faltam com os zeros. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu vou ter o quê? 281, 0, 0, 0, 0. Se nós temos assim, ó, 6,581, 581 vezes 10 elevado, sei lá, na décima. Vamos pensar com o professor assim, ó. Quantas casas eu vou ter que andar aqui? A quantidade de zeros, vamos falar assim que é mais fácil, ó. A quantidade de zeros que tu vai colocar nesse número vai ser o quê? Vai ser o teu expoente menos a quantidade de casas decimais que tu tem. Então, ó, quantas casas depois da vírgula tu tens? 1, 2, 3 casas. Então, 6, 5, 8, 1. Tem 3 casas. 10 menos 3 dá 7. Quantos zeros eu tenho que ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Certo? Se nós temos assim, ó, 3,01 vezes 10 elevado na quarta. Como é que vai ficar isso? Ó, quantos zeros eu preciso ter nesse número? Aqui eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 2. Então, 301, 4 menos 2 vai dar 2. E mais 2 zeros. Ok? Se você tem, agora, o contrário, ó. Se eu tenho, ao invés de um número muito grande, eu tenho um número pequeno. Como é que vai ficar? Você vai ter o seguinte, ó. Vamos pensar assim. Se eu tenho assim, ó, 8,3 vezes 10 elevado na menos 5. Como é que vai ficar isso, pessoal? Bom, toda vez que eu tenho o expoente negativo, significa o quê? Significa que o meu número começa com o quê? Ele começa com 0, vírgula. O que vai acontecer? Antes de nós chegarmos ao meu número decimal, o que vai acontecer? Eu tenho que ter quantos zeros aqui? O último valor que eu vou colocar para completar os 5 zeros vai ser quem? Vai ser esse número que está antes da vírgula. Tá? Então, ó, eu teria que ter quantas casas decimais? Teria que ter 5. Então, 1, 2, 3, 4. A quinta casa decimal vai ser quem, pessoal? Vai ser esse número que está antes da vírgula. Então, aqui, a quinta casa e o 3. Certo? Ó, se nós temos 2,82 vezes 10 elevado a menos 3. Como é que fica, pessoal? Lembra, o expoente está negativo, 0,
Quantas casas decimais eu preciso ter? Quantos valores eu tenho que ter? Eu tenho que ter 3. Então, 1, 2. O último número que eu vou colocar vai ser quem, gente? O último número que eu vou colocar vai ser esse aqui. Vai ser o número que está antes da vírgula. 2, e agora eu copio os outros. 8, 2. Ô, professor, Oi. tem gente fazendo pergunta lá no bate-papo. Gente, vocês têm que abrir o microfone e falar, porque daí eu consigo responder para vocês. Tá? Foi bem isso que eu botei lá no bate-papo. É bem melhor falar. Meu Deus. Vamos de novo, ó. Eu ainda estou explicando como é que funciona quando é muito pequeno, ó. Vamos lá. Se eu tenho assim, ó, 8,2, vamos botar um pouquinho, 8 já foi. 6,9 vezes 10 elevado Tá, ok, Bárbara. Já estou explicando novamente. Só presta atenção agora que o professor já está explicando. Vezes 10 elevado a menos 5. Ó, vamos lá. Se o meu expoente está negativo, vou olhar para o expoente. Ele está negativo. Então, o número começa com o quê? 0, quantas casas decimais eu preciso ter aqui? Eu preciso ter 5. A quantidade de zeros que eu vou colocar é sempre uma unidade a menos que o meu expoente. Ou seja, se tem 5 casas decimais, o que vai acontecer? Eu vou colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. O último número que eu vou colocar vai ser quem? Vai ser esse 6. Então, fiquei com 5 casas aqui, não fiquei? O resto agora eu só copio, que é o 9. Tá? Se o professor tem assim, ó, 7,21 vezes 10 elevado na menos 9, por exemplo. Oi. Mas por que lá em cima a primeira lá que tu fez não é com 0, Não entendi a pergunta. Faça de novo. Por que a primeira conta lá que tu fez não é com 0, Aonde? Qual o valor? Diga o professor. Ali em cima, a primeira, Essa aqui? a de cima. Onde? Essa ali, 3,01. Sim, só que note que o expoente está como? Ele está positivo. Ah, tá. O professor estava explicando antes. Aqui é quando o expoente está negativo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Se o expoente está negativo, 0, o expoente é 9. Ou seja, quantos zeros eu preciso ter? Eu preciso ter 8 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. O próximo número vai ser quem? Vai ser o número que está antes da vírgula. 7. Coloquei todos os 8 zeros e o 7. O que eu faço agora? Eu só copio os demais números que vêm. Aqui 2, 1. Ok? Entendido? Então a ideia, pessoal, é sempre o quê? É sempre que tu observes se tu vai ter um número muito grande ou se tu vai ter um número muito pequeno e aplicar essas regrinhas para quê? Para que você escreva de um valor inicial para a notação científica e da notação científica para o teu número inicial. Tá bom? Tranquilo? Gente, o que vai acontecer agora? Ó? Alguém tem alguma dúvida aqui ainda? Só tirou um. Não? Então, olha só. O professor vai fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação da aula nesse momento. Tá? Deixa eu vir aqui dar o comando para parar a gravação.